Deixa eu te perguntar, eu falei que eu gosto muito da seleção de 70, né? Eu quero ir um pouco para esse lado. Você acha que o time de 70, Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo, Clodoaldo, Tostão... Clodoaldo, Gerson, Tostão, Jairzinho, Rivelino, Pelé e Rivelino. Melhor time da história. Eu acho que essa escalação tinha que ser ensinada nas escolas, né? Assim como a escalação de 58. E o que eu falo é o seguinte, essa trilogia começou de trás para frente, né? O meu objetivo lá atrás, quando eu era moleque ainda, tinha lá meus 13, 14 anos, que eu comecei a me interessar por história do futebol. Eu estava na escola ainda e falei assim, um dia eu ainda vou escrever um livro sobre essa seleção de 1970. Eu tinha 14 anos, né? E eu não era nem vivo em 70, eu nasci em 76. Né? Então, assim, é alguma coisa cósmica que você tem alguma ligação por um período que você não viveu, né? Aí eu falei, ainda vou escrever esse livro. Aí você citou Biografia das Copas, né? Que furou um pouco essa fila, veio lá em 2018, a gente relançou em 2022. E aí eu lancei o livro de 1970, né? Agora, eu gostei tanto dessa experiência, e você falou, né? O retorno das pessoas foi tão positivo, as pessoas me mandando mensagens, olha, eu li o seu livro, eu também ouvi as narrações, porque os livros têm o QR Code para você ouvir as narrações de rádio, né? Então, eu acho que assim, a seleção de 70, eu posso dar alguns números que já comprovam que a seleção é a melhor. Tem gente que não gosta de números, né? Os números nem sempre dizem tudo, mas, por exemplo, das 5 seleções brasileiras campeãs do mundo, é a seleção que mais gols fez 19, né? Ganhou 6 jogos, né? E, assim, tinha simplesmente o maior jogador de todos os tempos no auge, que era o Pelé. Então, não dá para você comparar seleções de tempos diferentes, né? Aliás, no dia que eu lancei o livro da Copa de 70, que foi uma live, né? Porque a gente estava no meio da pandemia, veio aquela pergunta inevitável. Mas a seleção de 82 não era melhor? Eu sou fã da seleção de 82 também. A seleção de 82 faz parte da nossa memória afetiva. Todo mundo se lembra. Da nossa, né? Geração. Da nossa geração, trás, né? A forma como aquela seleção, as pessoas choraram com a derrota, né? É uma seleção emblemática. Mas não dá para você dizer que uma seleção que perdeu é melhor do que uma que ganhou. Obviamente que o que importa não é só ganhar, né? Mas eu acho que a seleção de 70 é uma seleção indiscutível, né? E tanto é que nos anos 2000 foi feita uma enquete, né, com jornalistas de todo o planeta e essa seleção ganhou, né? A escolha, a avaliação que é a melhor. Vou te falar que eu acho ela... Tanto eu concordo com você que eu acho que ela é melhor, inclusive do ponto de vista estético. É o melhor também. Uniforme, são as fotos mais legais, sim, são as caras de batalha, é aquele cara, você vê o Pelé suado, mas aquela coisa de épico, parece um épico. Você vê 94 e todas as outras, então, são bonitas, mas o uniforme 94 não bate com esse uniforme aqui, esse uniforme. Não bate. Pra mim, esse uniforme de 70 é bonito e o azul que a seleção de 58 jogou na final, que a gente vê em imagem preto e branco, né? Só algumas fotos. Assim como 70, né? Foi a primeira a ser a colorido. Exatamente. Não, 70 a primeira transmissão. Ao vivo via satélite. satélite. Primeira vez que, no caso aqui, os brasileiros viram ao vivo pela televisão, assim como outros 60, 65 países viram ao vivo a seleção de 70 ser campeã do mundo. Então, assim, é uma seleção que faz parte do imaginário, né? E nós tivemos testemunhas, né? As pessoas viram aquilo. Ninguém contou como a seleção de 70 jogou. Hoje você coloca no YouTube, põe lá no FIFA.com, FIFA Plus, lá e você vê os jogos do Brasil. E né? vou te falar, ainda no ponto de vista estético. Enquanto que hino ou grito de torcida eram os 90 milhões. 90 milhões. Eu não vivi isso, eu nasci em 79. Esse hino me arrepia sem eu ter visto isso. Sim. Não tem nada depois disso. Aí depois era a música da Shakira, a música da Ivete. Nada contra, mas não é os 90 milhões. Além disso, do ponto de vista estético, essa Copa de 70, o Thiago pode falar muito melhor, você tem lances que foram eternizados, como, por exemplo, o drible do Pelé no Mastoievski, que era o goleiro... Mazurkiewicz, goleiro do Uruguai. Nada como falar com alguém que sabe. Mas uma coisa assim, Mazurkiewicz, que, ele dá o drible da vaca no goleiro, o drible de corpo da vaca e perde o gol, que a bola passa raspando na trave. Ou então o chute do meio de campo, que ele quase faz o gol olímpico na Copa do Mundo. Exatamente. Então, também tem esse lado estético, que são lances que você lembra que não são gols. Aliás, esse é um capítulo na história do Pelé, que é o capítulo dos gols que ele não fez, mas são lances mais lembrados do que gols que ele fez. Isso é inacreditável. Né? Isso é genial. Isso mexe com a nossa memória, com
com o nosso afeto, né, pela Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo é a festa a cada 4 anos. Tem né? uma outra coisa que eu ainda acho, só lembrando disso, eu ousaria dizer, vou cometer heresia, que foi talvez o apogeu da diferença técnica do Brasil pro resto do mundo. Concordo. Entende o que eu tô querendo dizer? Porque depois o mundo vai se equilibrando, não tem mais bobinhos de futebol. Até os Estados Unidos ganham jogo. Os Estados Unidos eram marreco, nesse sentido, com todo respeito, mas eram marreco. Foi o apogeu da diferença. Faz sentido isso? Essa Copa, e a gente pega como exemplo o segundo jogo da seleção brasileira, que é a partida contra a Inglaterra. Né? Essa partida, para mim, eu até falo isso no livro, é uma partida simbólica. Por quê? Porque lá naquele dia, no estádio Jalisco, em Guadalajara, dia 7 de junho, estavam as duas seleções campeãs das 3 Copas anteriores. Né? O Brasil, 58 e 62, e a Inglaterra, campeã de 66. E a Copa de 66 foi uma Copa de triste memória para o Brasil. Né? O Brasil ficou em 11º lugar, veja só, o Pelé caçado em campo, o Brasil caiu na primeira fase. Mas é interessante que, assim, lá estavam duas seleções e a imprensa da época dizia que quem ganhasse aquele jogo, pelo menos na final estava. E realmente foi o que aconteceu. O Brasil chegou lá e a Inglaterra não. E outra coisa, o que ia acontecer dali para frente? O futebol força da Europa ou o futebol arte do Brasil? E o futebol arte do Brasil ganhou num gol que é antológico, né? O gol do Jairzinho, que é o único a marcar gols em todos os 6 jogos. Ele fez 7, ele fez 2 com a Tchecoslováquia e 1 com cada um dos próximos adversários, né? Então aquele jogo é um jogo símbolo. E a Copa de 70 coroa um futebol ainda romântico que começou com o Brasil lá em 58, em Copa do Mundo, né? E o futebol vistoso, o futebol em que você tem uma técnica absurda, né? Você vê gols daquela Copa que nunca mais você vai ver, ou jogadas do Pelé que você nunca mais vai ver, né? Aí tanto é que você pega a Copa seguinte, que é a Copa de 74, a seleção brasileira vai muito mal. Outro dia eu fiz um exercício de sadomasoquismo, eu revi os 7 jogos do Brasil na Copa de 74. Terrível. E tinham bons jogadores. Rivelino, Leivinha, né? Enfim, grandes jogadores, mas assim, nada comparado. A seleção de 70 está aqui nos 100%, a seleção de 74 está nos 20%. Como que muda de uma hora para outra? Aí vem o pragmatismo da seleção da Alemanha, por mais que a gente se lembre da Copa de 74, que é a Copa que a Holanda surgiu, eu sou fã daquela Holanda de 74 também, mas aí você tem razão, começa a mudar, a Europa começa a criar algumas coisas para tentar compensar a falta de habilidade, e hoje não é isso. Hoje você pega o Mbappé, eu sou fã do Mbappé, por exemplo, é um grande jogador, um jogador muito habilidoso. Então hoje está tudo muito mais equilibrado e eu até ouso dizer que hoje os europeus estão na frente, né? Porque a Europa teve uma hegemonia de 2006 a 2018, né? Só europeus ganharam a Copa do Mundo. Isso nunca tinha acontecido antes, né? A única hegemonia parecida foi quando a Itália foi bi, em 34 e 38, né? E agora a Argentina quebrou um pouco essa hegemonia e eu espero que na próxima Copa, a Copa fique na América do Sul, não com a Argentina, mas com o Brasil. Se for pra ficar com a Argentina, é melhor ficar na Europa.